Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Cria-te na Luz, fazendo uma conexão com o seu grupo espiritual. Apresentado por Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Oferecimento: Espaço Cria-te na Luz, um espaço universal que liga você a seu grupo espiritual, através de atendimentos com oráculos, terapias e reuniões da nossa Umbanda. Para agendamentos e informações, ligue 011 3763 2294, 3763 2294. Cristiane Simões, Marketing e Eventos, programação visual para empresas, consultoria de marketing, produção de eventos e captação de recursos. Solicite seu orçamento e venha crescer junto conosco. Ligue 011 98433 8267 ou no e-mail crismarketing1@hotmail.com. No ar, programa Cria-te na Luz, fazendo uma conexão com seu grupo espiritual. Apresentado por Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Boa noite a todos, está começando mais um programa Cria-te na Luz. Hoje nós vamos bater um papo com a mentora Vovó Maria Conga. Começando, já vou dar o endereço do espaço, que fica na rua Professor Celso Quirino dos Santos, número 57, fica próximo ao Extra Jaguaré. Hoje, como foi falado no programa passado, o seu site deu um ritual para as pessoas colocarem um copo com água, né, ao lado da cama, e que mandassem o sonho. Como algumas pessoas mandaram, eu vou ler só um para que a vovó possa interpretar. Mas antes, salve, vovó. Salve, meu povo. Salve, filhos da luz. Salve, guerreiros da luz. Salve, poderes espirituais, mesmo aqueles que não têm consciência, né, da força que tem. Esse negócio de consciência é muito engraçado. Cada vez que eu venho aqui na Terra, eu percebo muito isso. Ainda a Umbanda anda a passos muito lentos, né? Porque ainda falta mesmo essa conscientização do médico. Posso contar uma historinha, menina? Pode, vovó, fica à vontade. Você sabe, meu filho, quando eu vivia na Terra, eu era escrava, né? Isso aí já todo mundo já sabe. E aí, nós viemos para cá sem os nossos costumes, né, da nossa terra natal. E aí, a gente sempre ficava com os processos da dor, né, da chibata, os processos dos homens brancos. E a única coisa que a gente tinha que fazer na vida era trabalhar. Aí eu tentei fazer outra coisa diferente, mas caí no trabalho. Mas eu já saí da minha terra natal com um poder curador muito elevado. Mesmo distante, mesmo com sofrimento, o poder curador estava implantado em mim, na minha linha ancestral. E aí, tinha sempre os negros fujão, né? Os negros danados fugiam na revolta, né? Não admitia tudo aquela dor da mãe escravidão. Aí os negros fugiam, sempre eram pegos, né? Porque como é que você vai fugir pra onde, né? É que nem a mente de vocês. Vocês pensam que vocês querem sair de um problema, mas vai pra onde? Como é que Oxalá vai trabalhar se vocês não sabem nem pra onde vocês estão indo? Então os negros fujão acontecia isso, porque ao que eles estavam acostumados naquela terrinha, com aquele monte de feitor, aquele monte de homem branco forte, tudo ali prendendo nós. Então eles não sabiam para onde ir. Então eles sempre era capturado. E aí ia pro tronco, chibata. E aí eram largados lá na senzala.
E aí a gente tinha que curar eles, né? Porque lá dentro da senzala tinha o pai José. Eu gosto de falar de pai José. Pai José era um velho. Quando eu cheguei lá, ele era velho. Eu era pequenininho. Eu envelheci, ele continuou velho. Ele era um velho com muita sabedoria. Ele já estava naquela terra há muito tempo. E como ele não podia trabalhar, ele ficava ali, na senzala, como aconselhador, né, do nosso povo. Aí o pai José viu aquele monte de negro, tudo cortado pela chibata, de dor, morrendo de dor. Olhou para mim, né, porque eu era o poder curador dali, como quem diz: ô menina Conga, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele não falava nada, só o olhar dele, a gente já sabia o que ele queria. Ô menina Conga, o que nós vamos fazer para esse povo ficar forte de novo e fazer o trabalhador deles? Aí eu fechei meus olhinhos, pedi força para Oxalá, e aí eu veio na minha cabeça: olha, tem uns negros muito fortes, reprodutor. E se eles são fortes reprodutor, e eu sei que eles têm um poder muito grande de Ogum, de Xangô, vamos pegar a urina deles, a primeira urina, para curar as feridas dos negros fujão. Então a gente pegava as urinas deles, né, dos negros reprodutores, e passava ali nas feridas deles. E olha, meu filho, em 3 dias os negros estavam prontos, tudo cicatrizado. Então já tinha um remédio curador ali, né? E era sempre assim: os negros fujão, ia pro tronco, deitava na senzala e nós curava eles com as urinas dos negros reprodutores. Mas teve uma vez que aconteceu. Quando a gente botou a urina dos negros reprodutores no lombo dos negros fujão, parece que estava colocando água fervendo. Aquilo borbulhou, e aquela gosma branca. Pai José olhou para mim, eu já sabia, já aconteceu alguma coisa errada. Falei: e agora, o que nós vai fazer? Aí eu parei, pensei, ficou 1 dia, 2 dias, aquelas feridas, meus filhos. Vocês nem imaginam o que acontecia com as feridas ali. Pai José olhou para mim direito e falou: olha, minha filha, você vai ter que fazer alguma coisa, buscar outra coisa, porque isso não está adiantando. Agora eu vou contar uma coisa, menino, porque o povo acha que preto velho e preta velha, quando veio para a terra, fez tudo muito certinho. Não, nós fizemos coisa errada também. Porque como que a gente ia viver na escravidão só no certo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui falar lá nas Águas Claras, né? Porque lá perto da fazenda, pro outro lado da cerca, tinha uma cachoeira muito, muito bonita. Mas só que para mim pular do outro lado da cachoeira, eu tinha que deitar com o feitor. Porque se eu pulasse do outro lado, eles iam me catar e eu ia pro tronco. E eu sempre fui muito faceira, muito bonita. E tinha um feitor que sempre olhava para mim. Então o que eu fazia? Deitava com o feitor, para ele deixar eu me banhar nas cachoeiras, porque essa era a paga. Aí fiz meu trabalho de mulher, larguei o feitor lá entre as árvores e fui lá ver o que eu podia achar de um novo curador para os negros fujão. Entrei na cachoeira, baixei minha cabeça, fechei meus olhos, trouxe em silêncio mental, aí vi aquela força enorme, bem perto das pedras. Xangô apareceu, aí bravo. Ixi, o que tá acontecendo? Aí Xangô apontou ali com aquele martelo certeiro uma pedra. Aí eu olhei para a pedra,
e vi que ela estava sendo lapidada pelas águas. Abri meu olho, levantei, agradeci e passei pelo feitor que estava entre as árvores e fui para a senzala. Aí todo mundo me olhou. Quando eu entrei na senzala, todo mundo me olhou para saber. Ela agora conseguiu um remédio curador. Pois eu falei, olha meus filhos, pai José, ô meu velho, ô meu pai, vou te contar uma coisa. Eu fui lá, deitei com o feitor e não adiantou nada. Porque a única coisa que eu vi é que a água traz a lapidação da pedra. Aí uma outra negrinha falou, isso vai demorar, porque a água para lapidar uma pedra demora muito tempo. Eu falei, vou ter que deitar com o feitor amanhã para ver o que Xangô tá me mostrando. Meu filho, fiz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, pulando cerca, deitando com o feitor, veio de Xangô bravo. E não achava o remédio. Os negros quase nem mais respiravam, de tanta dor que estava no lombo. Só que nada, né? Nada é por muito tempo sofrimento. Aí num dia fui lá, deitei com o feitor, pulei a cerca, entrei nas águas, abaixei minha cabeça, fechei os olhinhos e novamente Xangô mostrando a água sobre as pedras. Respirei fundo, abri meus olhos e falei, não é isso que ele está querendo me mostrar. Ele está me mostrando que o tempo cura as feridas. Mas esse não é o remédio curador. Aí eu olhei ao redor das águas, dos rios, das pedras, e entre, meu filho, bem na beirinha ali do rio, tinha uma laminha bem negra. Falei, olha, mais um pedacinho bem pequenininho, não dá nem para mostrar com as minhas mãos pretas. Eu falei, esse é o remédio curador. A mãe Nanã está me mostrando isso com a força do meu pai Xangô. E aí eu fui mais do que depressa, peguei a laminha, pulei a cerca, passei pelo feitor deitado, ainda falei, eu estou voltando para a senzala. Ele virou do outro lado dormindo, já estava embalsamado pelo amor do sexo, né? E já corri para lá e passei no negro, porque das minhas mãos pretas só deu para ir para o negro. Voltei de novo, o feitor dormindo, pulei a cerca e fui lá. Fiz várias viagens. E com a minha mão preta, eu passei aquela lama em todos os negros. E aí pai José olhou para mim no dia seguinte, já com os negros já podendo comer. Olhou para mim e disse, Preta Maria Conga, o que você aprendeu com essa história de Xangô? E aí eu vou dizer para vocês, meus filhos que estão me escutando, quando vocês estão com um problema, se vocês olharem só para o problema, vocês não vão entender o que o tempo está querendo mostrar. Porque tudo se cura. Vocês têm que abrir o olho de vocês e ver a amplitude, ampliar o olhar. Então, se vocês estão com algum problema, sai desse problema, não fica olhando, o tempo vai curar. Começa a olhar para outros lados, para vocês verem os caminhos necessários, para vocês se movimentarem. Porque a vida, meus filhos, é um movimento incessante. Quando Deus fez esse planeta de vocês, essa terra de vocês, Ele trouxe uma ação, Ele trouxe um movimento. E o movimento não parou até agora. Se vocês só ficarem olhando para a pedra sendo lapidada pela água, isso mostra que vocês estão prendendo tempo. Vai demorar muito, porque uma água para lapidar uma pedra demora. Então olha para o lado para ver
a cura do que vocês têm que fazer. Mas tudo através de movimento. Porque se eu não tivesse levantado ali das águas, aberto meus olhinhos, olhado para a direita, para a esquerda e visto aquele pedacinho de terra, eu fiz uma ação. Eu fui lá, peguei, com minhas mãozinhas pretas, pulei a cerca, passei pelo feitor, fui até a senzala, depois voltei, fiz o mesmo movimento, fui lá, peguei de novo a laminha preta. Eu não sei nem quantas vezes eu fiz isso. Fiz várias vezes e o feitor dormindo. O perigo estava ali. Eu fiz várias vezes. Então tudo é um movimento incansável. Eu podia até falar, não vou fazer mais nada, não. Deixa esses negros morrer. E olha, meu filho, você precisa ver quando eu botei a lama no primeiro negro. Ele olhou assim para mim com aquela cara já de moribundo e falou: você vai me matar, Maria Conga. Eu falei: olha, meu filho, você já tá para ir pro outro lado. A urina não tá adiantando. Então vamos colocar isso daí que Nanã tá mostrando que vai dar certo. E deu mesmo. Então é um movimento incessante. Entendeu, meu filho? Entendi, vovó. E olha, enquanto vocês não entenderem que a Umbanda, ela anda a passos lentos por conta disso. Porque vocês incorporam, vocês trabalham com seus guias espirituais, mas vocês não fazem movimento. Vocês acham que os vossos orixás têm que fazer as coisas para vocês? Isso está errado. Por isso que eu estou vendo muita gente aí do outro lado com dor, ainda se perguntando: eu faço tudo certo, acendo as velas, faço os firmamentos magísticos e as coisas não estão andando, o que está acontecendo? Ué, o que está acontecendo está dentro de você. Você que não está fazendo o movimento da vida. Ficar fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Se fosse assim, meus filhos, a Umbanda seria a primeira instância espiritual desse planeta. E não é. E não é. Vocês não vê quando o povo vai nessas religiões aí, nas outras religiões, faz todo aquele movimento com aquela egrégora maravilhosa, não é? Eles acreditam que existe esse Deus, eles falam desse Deus. Então, vocês que são da Umbanda têm que começar a falar também dessa vibração dos orixás que vocês têm na cabeça de vocês. Através do quê? Do experimentar, do movimento. O que você quer me perguntar mais, meu filho? Vovó, eu queria que a senhora falasse um pouco de sonho sobre a visão espiritual. A psicologia define o sonho como uma manifestação criativa da mente inconsciente. O que a senhora diz a respeito do sonho sobre a visão espiritual? Bom, vamos falar agora, porque olha, meu filho, deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu, quando eu não vivia aí na Terra, eu era burro. Os negros eram burros. Por que houve essa submissão? Porque negro era burro. Depois que eu desencarnei, é aí que eu fui aprender as letras espirituais para poder interagir com as letras da Terra. Então, o que eu aprendi? Que o inconsciente é uma caixinha que está guardado todas as coisas que você não consegue ter acesso. Então, o sonho, meu filho, ele está implantado muito do seu dia a dia, mas também os vossos mentores espirituais, eles canalizam, porque quando vocês dormem, muitas vezes, não é sempre, vocês vão para os sítios naturais, né? Para restabelecer o espírito de vocês e para vocês terem força para firmar o dia seguinte. Então, os guias espirituais, eles implantam sinais nos sonhos. Mas você vai me dizer: ai, vovó, eu não sonho. Todo mundo sonha.
Muitas vezes vocês vão para os sítios naturais, muitas vezes vocês precisam fazer trabalhador. Aí seus guias espirituais precisam dos fluidos da vida que vocês têm para poder socorrer outros espíritos que precisam de elevação. Então, os guias espirituais de vocês pegam vocês ali quando vocês estão dormindo para vocês trabalhar. Mas muitas vezes também vocês fazem muita porcariada e vocês vão lá para baixo. Aí fica com aqueles sonhos pesados. Mas é assim, os guias espirituais de vocês implantam muitos sinais nos sonhos. Entendeu, meu filho? Entendi. Falando em sonho, a Fiamma Souza, ela sonhou que chegava ao local em que ela trabalha e todos estavam apavorados por causa de um rato. O gerente colocava ratoeiras por todo o setor, então ela olhava para o chão e via um rato branco. Aí ela pegava o rato sem medo, que se transformava num gato, e ela saía por toda a loja com esse gato no colo. Ela quer saber qual o significado desse sonho. Olha assim, o rato é instrumento de energia negativa, tá, minha gente? Rato é instrumento de energia negativa. Existem algumas energias negativas que pegam esses bichinhos, implantam um fluido negativo para entrar na casa de vocês. Eles entenderam, né? Entendi. Eles fazem isso sim, tá? Muitas vezes vocês vão me dizer, mas eu tenho proteção do meu Exu. Só que o seu Exu, ele precisa proteger outras coisas. Então, quando entra esses bichinhos, eles estão com esse fluido negativo. Aí não tem como o seu Exu proteger, porque ele está preocupado com outras coisas para proteger. Então, rato significa isso. Nesse caso aí, meu filho, esse sonho que está dizendo que ela tem muita proteção, que se ela conseguisse ver algo maior, porque o rato branco depois transformou num gato, quer dizer que ela tinha que ter coragem para procurar outro trabalhador que tem coisa muito boa para ela. Vocês às vezes trabalham num lugar, né? Vocês têm muito medo de mudança, né? Vocês buscam às vezes o trabalhador e fica com ele como se fosse a coisa principal da vida de vocês. E aí vocês são mandados embora, vocês ficam tudo tristes, com depressão, porque perderam o trabalhador. Parece que limita a vida, né? Limitou a vida. Eu acho tão engraçado isso, porque às vezes vocês trabalham, vocês não sabem nem usar a energia do dinheiro. Então, vocês não ficam nem preocupados com o problema do dinheiro, vocês ficam preocupados com a farta do trabalho. Então, vocês tinham que aprender a isso, não limitar, buscar muito conhecimento, né? Fazer as coisas certas e também, meus filhos, não ter medo da mudança, porque ela tem muito medo da mudança, ela está muito limitada. Por isso que esse sonho representou. Esse local aí tá cheio de energia negativa, apesar de ser um trabalhador, o negócio não tá bom não. E nesse local aí o que acontece? O povo tem medo de mudança, fica ali, e a vida não anda. Já tá mostrando que o povo ali não vai andar não, a vida não vai para frente. Pode trabalhar quanto tempo for, mas a vida não vai para frente. Isso já tá errado também, viu, meus filhos? Vocês têm que começar a trabalhar e ver além do que vocês podem estar conquistando com a energia do dinheiro. Quer fazer mais pergunta, meu filho? Vovó, a senhora falou que a senhora a senhora por vontade aprendeu a ler e escrever, então a senhora incorporada, a senhora consegue ler e escrever, porque algumas pessoas têm até um certo preconceito quanto a isso. Falam que o médium está fingindo, quando o médium incorporado lê ou escreve. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho engraçado isso, né? Por quê? Se um espírito precisa interagir com vocês, quer dizer, o espírito não pode fazer o mecanismo da escrita, porque isso está dizendo que é falso. Olha, meus filhos, isso é bom vocês começarem a abrir o mental. Um dia, acabou que o seu Sete Espadas veio à Terra através de uma entidade
de Ogum e através de um médium sagrado na Terra, e trouxe todo um firmamento novo da Umbanda. E ele fazia, se você pensar que caboclo tem que ter charuto, não pode trocar o charuto por um escrevedor, já está errado. Então essa preta véia faz escrevedor sim, porque aprendeu através das letras espirituais interagir com as letras da terra. Essa preta véia é a mesma preta véia que vai no terreiro e faz o sumo das ervas para curar o povo. Mas essa preta véia também usa um toquinho para fazer escrevedor. Então não pode ficar limitando, não. É por isso que eu digo, meu filho, a Umbanda anda a passos lentos. Porque isso não está certo. Tem que desmistificar um pouco o que é preto velho e preta velha. Porque aí sim, os novos conhecimentos vão estar interagindo com o antigo. Está entendendo? Estou entendendo, vovó. Aproveitando, vamos convidar as pessoas que amanhã tem um trabalho com os caboclos. Começa a partir das 16 horas por ordem de chegada. Para maiores informações, pode ligar no 3763-2294. Esse trabalho é muito bom, né? Muito bom. O trabalho do caboclo é muito bom. Vovó, conta mais uma historinha pra gente. Eu gostaria que a senhora ilustrasse a respeito do livre-arbítrio, se existe mesmo. Ah, mas isso é tão difícil de falar aqui na terra de vocês. É, meus filhos, porque vocês acreditam nisso. Olha, presta bem atenção. Quando eu saí da minha terra natal, que eu fui capturado, tinha um porquê. Tinha um porquê. Eu tive muitos filhos. Muitos dos meus filhos eu perdi pra mãe escravidão. Eu tinha um filho danado, minha mãe danado, o Cundaminteiro. Cundaminteiro era triste, Cundaminteiro era um neguinho triste. Desde que ele nasceu, ele virava para mim e falava: ué, ô minha mãe, você não diz que você tem esse poder grandioso? Você não diz que Oxalá tá vendo tudo nós? Então por que esse Oxalá que você acredita não sorta nós? Eu sempre dizia: Cundaminteiro, fecha o olhinho, traz, não vou fechar é nada, eu vou fugir. Foi só dar o tempo certo de ele fazer os passos, né? Porque ele desde pequenininho falava isso. Quando ele já tinha não sei quanto tempo na terra, mas já era fortinho, ele fugiu. Fugiu uma, fugiu duas, fugiu três e todas as vezes capturado. Como eu já estava andando com o feitor sempre falava: ô Conga, segura o Cundaminteiro, porque esse menino vai acabar morrendo na chibata. E eu sempre falava: meu filho, não faça isso. Nós podemos viver dentro da prisão, mas com a liberdade mental. Olha, mãe Conga, fala isso para esse Oxalá que você acredita. Fala isso para ele, não fale isso para mim não. Porque enquanto eu tiver perna, eu vou fugir. Então eu parei de falar e comecei a orar, porque era essa a força que eu tinha. Aí num dado dia, numa idade já avançada que ele tinha, mas era jovem, ele fugiu. E o homem branco já estava saturado disso, de tantas fugas dele, e prometeu para ele: se você fugir, eu vou cortar suas duas pernas. Eu falei: se tiver que ser, vai ser. Porque ele já estava prometido, né? Já tinham falado isso para ele. Não teve jeito. Ele fugiu e cortaram as duas pernas.
ele não podia mais fazer trabalhador. Aí ele ficava perto da senzala, cortando uns pedaços de cana para os homens brancos. Meu coração entristecido e partido, porque eu via o Kuntaminte, que podia ser um negro forte, sadio, saudável, ali perto do banquinho, ali na porta da senzala, fazendo aqueles trabalhos para aqueles homens brancos. A gente já não se falava mais, porque não tinha mais o que falar. Só se olhávamos, mas o olhar dele certeiro me dizia: é isso que Oxalá quer para mim. E eu passava por ali, passava por ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Maria Conga nem me chamava mais de mãe, eu vou fugir de novo. Dei as costas para ele e fui rezar. Pois dito e feito, meu filho, ele se arrastando, se arrastando, se arrastando, fugiu de novo, mas não podia ir para muito longe, se arrastando que nem cobra. O feitor, por mais que gostasse de mim, não teve jeito. Matou meu filho Kuntaminte. Nesse dia, meu filho, eu rezei muito, porque se ele não encontrou Oxalá na terra, eu tinha certeza que essas chagas do ódio, da mágoa, da mãe escravidão, ia ser apagada quando ele encontrasse Oxalá nos planos de recuperação. E fiquei sem meu filho Kuntaminte. Depois de muito tempo, desencarnei, fui para os planos de luz, fiz meus aprendizados, vivenciei meus conhecimentos. Aí um dia, lá em Aruanda, chegou um mensageiro dizendo que a gente tinha que ajudar um médium na Terra que estava sofrendo ataques furiosos dos seres das trevas. Então nós tínhamos que descer no congá dele para fortificar, fortalecer e para que ele também pudesse exercer o poder que ele tinha na terra através da Umbanda. Isso depois de muito, muito tempo. Aí, com todos os amparados, dos guardiões, descemos aquele congá humilde, meu filho. Mas com muita gente. Aí descemos, aí passei pelas portas espirituais da terra, até chegar nas portas do físico, do congá. E quando eu senti aquela irradiação do passado, eu olhei para aquele pai de santo, incorporado do formoso caboclo. Olhei para o caboclo e olhou para mim, e o caboclo disse: é o vosso filho, Maria Conga. Venha até aqui, para que ele possa ser embalado por essa energia sagrada, para que ele possa ter força, humildade, sabedoria, e para que os Exus possam agora neutralizar essas energias trevosas de ataque dessa casa espiritual. E ali estava meu filho, fazendo um trabalho bonito, falando de Oxalá, com um caboclo formoso, ajudando muita gente na terra. E aí, meu filho, eu percebi que estava tudo certo. Mesmo que não fosse no tempo, da escravidão, estava tudo certo. Ele não acreditava em Oxalá, mas reencarnou para falar de Oxalá. Meu filho, essa véia tem tanta história para contar. Muitas vezes vocês estão na dor, no sofrimento, e aí vem a falta de fé.
Mas não tem jeito não. O Pai lá de cima está olhando tudo vocês. Então façam a lição certa. Não ficam no sofrimento, no rancor como Kunta-Minte. Não fiquem no ódio como Kunta-Minte. Transmutem isso, meus filhos. Porque o que vocês têm que passar, vocês têm que passar. Kunta-Minte podia ter ficado ali, né? Podia ter casado. Porque pouco minuto ali que ele encontrava a mulher dele, ele podia ser feliz. Porque é assim, é minutos. Não, mas vocês ficam ali polarizando por horas a tristeza, a raiva, o ódio. E se esquece que a felicidade, apesar de ser poucos minutos, ela consegue acoplar as horas de sofrimento. Né, meu filho? Então, na verdade, a gente tem que acreditar, ter fé. Porque tudo passa. A vida de vocês, tudo passa. É que vocês limitam o tempo, né? Vocês limitam o tempo. Mas tudo passa, vocês limitam o tempo por causa do sofrimento. Então, respondendo à sua pergunta do livre-arbítrio, eu tinha que ter passado tudo isso. Eu não tinha nenhum poder de escolha. Eu tinha que passar pelo que eu passei. Tudo estava traçado. O Kunta-Minte tinha que ter sido daquele jeito, o Kunta-Minte tinha que desencarnar daquele jeito, e a gente tinha que se encontrar lá no astral, para que depois ele pudesse descer na Terra e cumprir como um grande médium que ele foi. Então, na verdade... O que você quer perguntar mais? Então, na verdade, o livre-arbítrio ele não existe. A forma que a gente passa, porque pelo que tem que passar, é que faz a diferença. Claro, meu filho. Ou sofre ou supera. Ou sofre ou supera, não tem muito jeito, né? Vocês podem ficar a vida inteira no sofrimento, vocês escolhem isso. Mas vocês podem passar pelas tempestades no equilíbrio. Isso que é a grande força, né? Da vida. Vocês têm que passar pela vida. Vocês têm que passar. Vocês têm que ter esse filho que vocês têm, essa mulher que vocês têm, esse homem que vocês têm, esse patrão que vocês têm. Tá, mas agora como é que você vai passar por isso? Xingando, esbravejando, fugindo, que nem Kunta-Minte? Ou entendendo, exercendo essa mudança que vocês precisam na vida? Essa é a diferença. A problemática da vida é justamente essa. Polarizar sempre o negativo, sempre o sofrimento. Então ele tinha que ser atacado pelas energias trevosas quando ele era médium na Terra, para que houvesse a permissão desse encontro. Porque quando eu desci na Terra, eu não sabia que era meu filho. Eu sabia que eu tinha que ajudar um médium na Terra. Mas quando eu olhei o caboclo dele, aí eu entendi que estava tudo certo. Bom, às vezes nós sonhamos com entidades ou com lugares que a gente nunca viu antes. Na verdade, isso é uma visão do mundo espiritual ou pode ser só um sonho mesmo? É um fragmento do local que vocês foram. Porque o ser humano não concebe, não conhece e não consegue nem imaginar o que sejam os planos de cima. Não existe palavras para mim definir o que é vocês. Por que não existe palavra? Porque não existe essa definição no mental. Muitos livros foram escritos falando dali, acolá, mas nenhum chega perto do que é a verdade. Até porque vocês têm um fragmento, uma partícula pequena dessa verdade.
Por isso que cada um fala da sua verdade diferente da outra. Entendeu? Entendi. Uma vez a senhora falou que não existe para a espiritualidade a limitação do tempo. E uma vez eu li também que todo o encontro ele é firmado muito tempo antes no astral. Fala um pouco sobre isso. É claro. Num dado momento, antes do vosso reencarne aqui nessa terra, foi feito um acordo para você encontrar com essa menina. Tudo é determinado antes de vocês encarnar. Então tudo é. Então vocês encontram, às vezes vocês falam que são desencontros, né? Que às vezes vocês estão amando uma pessoa que não gosta de vocês, às vezes tem um filho que dá problema para vocês acham que é desencontro. Não é, é um encontro para parar as arestas do passado, que nem meu filho contaminei. Então, é encontro, não é desencontro. Só que vocês se pegam no quê? Nas deficiências que trazem um do outro. Se vocês perceberem que o outro que você está tendo problema vai trazer o ser melhor, vai criar no ser, presta bem atenção, meus filhos, vai criar no ser uma resistência do que você pensa que tem que ser. Vai destruir essa resistência. O outro é justamente o que você precisa aprender. Só que vocês acham que não é, né? Então, aonde nós vivemos não existe limite de tempo e espaço. Essa véia percorre todos os lugares que deseja na Terra numa pequena fração de segundo. Que nem o pensamento de vocês. Se os pensamentos de vocês estão aqui, vocês vão ali, o pensamento vai para cá, vai para lá. O pensamento de vocês, ele corre numa problemática. Vocês já perceberam? Vocês pensam dentro do problema, vocês não pensam dentro da solução. Vocês só estão vendo lá a pedra sendo banhada pela água. Vocês não estão conseguindo ver a amplitude da natureza, o rio, os peixes, as árvores, a lama. O mental de vocês só fica no problema, só rodando no problema, não tem que ser. Vocês não olham, não ampliam. Vocês também têm essa capacidade do não tempo, não espaço, dentro do mental. Só que fica lá rodando a problemática. Eu quero isso, eu quero que quer nada. Vocês não querem nada. Quanto mais vocês querem, menos vocês têm. Quanto mais vocês querem, menos vocês têm. Porque quando vocês desencarnam, meus filhos, vocês levam da vida só o que vocês fizeram de bem. Vocês não levam mais nada. Mais nada. Vocês vão levar as boas lembranças. Isso que vocês vão levar. E fica com isso, ficar rodando a problemática. O que você quer perguntar mais? Eu queria convidar todos os ouvintes para curtir a nossa página e compartilhar as mensagens. No Facebook é www.facebook.com/criatinaluz19 ou para adicionar o perfil da Márcia, que é Sensitiva Márcia Moraes. Eu queria perguntar como que funciona a obsessão de encarnado para encarnado durante o sono. Encarnado para encarnado? Como assim, meu filho? Uma vez eu li no livro que se uma pessoa encontra outra e ela... Durante o sono, depois o espírito se desdobra e vai até essa pessoa. Obsessão, isso? Se você não gosta de uma pessoa, aí você... Ah, tá, entendi. Mas o pensamento de vocês é tão poderoso, ele constrói a paz e constrói as guerras. Às vezes o que vocês pensam, às vezes tem gente que é assim, né? Tem gente que quer vou falar de uma mulher. Às vezes uma mulher quer um homem, quer um homem.
E esse homem não quer essa mulher. Aí ela fica pensando nesse homem, fica pensando nesse homem, fica pensando nesse homem, pensa que pensa. É o pior obsessor que existe. O pior obsessor que existe é aquele que é criado em pensamento. Às vezes vocês dormem com o marido, com a companheira, aí na cama, e cada um tá degladiando com o outro, né? Briga o dia inteiro, e vão dormir. Aí se firma o pior obsessor. E depois não sabe como acorda. Acorda assim, acorda assado, acorda desse jeito. Porque o mental, ele cria essa força obsessora. Então, às vezes, vocês pensam, eu queria tanto falar com essa pessoa, e a pessoa vem até vocês. Vocês entenderem a força que vocês têm no pensamento. Então, tem como criar, assim, um grande obsessor na forma de pensar. Aliás, essa é a pior magia que existe. A pior magia que existe é quando a mulher quer algo. Eu quero isso. E o homem também. Às vezes o homem não muda, né? O homem pensa de uma forma, acha que isso é certo, não é flexível. Aí também cria essa energia de obsessor, que não é um desencarnado, hein, meu? É um obsessor, como se você estivesse do lado de vocês, um amiguinho que vocês mesmos criaram. Então tem muitos tipos de obsessores. Tem obsessor que são energias desencarnadas, tem obsessor que são energia de negativo e o obsessor que vocês criam. Na casa de vocês, às vezes as coisas não andam, justamente porque vocês implantam esses miasmas aí de pensamento, esses obsessores que vocês criam, e fica dessa forma. Por isso que eu falo, a casa de vocês, ela tem que ser um porto seguro. Ela tem que refletir muita elevação de pensamento. Aí sim, por isso que eu sempre digo, olha meus filhos, nós sobrevivemos dentro da escravidão, porque a gente trabalhava. À noite, a gente se unia tudo com os nossos irmãos de pele escura e nos amava. Porque era só isso que a gente podia. Tá certo que tinha uns neguinhos danados, né? Sempre tem uns neguinhos invejosos, né? Sempre tem. Tinha assim, não vou falar que não tinha. Mas a gente sempre fortalecia com o nosso amor. Então, eles ficavam até pra lá. Então, tem muito obsessor de forma de pensamento. Falando ainda em pensamento, e quando a gente faz uma oração mental para determinado mentor ou algum santo, sempre chega? Você acredita nisso? Não. Olha, meu filho, se o tanto de oração que eu fazia para contaminar era para ele nunca fugir. O meu erro era esse. Eu só rezava. Eu não fazia nada diferente para o meu filho contaminar. O meu filho contaminar, eu nunca dei um afago naquele neguinho. Ele foi um dos únicos que não foi vendido. Então ele estava sempre perto de mim, com aqueles olhinhos querendo um abraço, um afago. E eu nunca... E por que eu não fazia? Por conta de limitação, né? Que às vezes a mãe e o pai fala que gosta dos filhos, mas não sabe dar o amor, às vezes, não foi ensinado. Gosta, ama, mas não foi ensinado a dar o afeto, o carinho. Então, eu nunca fiz isso por contaminar. Certamente, se eu tivesse pegado ele no colo, né, podia ter feito uma lição diferente, mas nós tínhamos que passar por isso. Então, meus filhos, a melhor coisa que existe é orar e plantar o amor. A semente do amor que vocês plantam na terra, prestem atenção,
é a melhor e a maior oração que vocês podem fazer. Porque vocês ficarem rezando a oração, o máximo que vocês podem rezar é 7 dias, ou pode até ir para 21 se for uma corrente, né? Então de 7 a 21 dias. Depois, meus filhos, nós não vamos ficar rezando não. Planta amor, faz diferente, planta amor. Vamos plantar amor, né? Que essa que é a lição diferente. Essa que é a lição mais difícil. O que o homem santo que vocês pregaram na cruz, o que ele veio a ensinar vocês? O amor. Ele foi tão sublime e tão magnânimo que ele plantou esse amor na terra com homens que ele não entendiam mesmo. E ele foi tão sublime, meus filhos, que ele nem os restos mortais ficaram. Porque senão, já pensou? Já pensou, meu filho, se tinha algum pedacinho da carne de Jesus Cristo? Aí que ia virar essa bagunça. Ia virar uma bagunça, né? Ia virar uma bagunça. Tem que plantar amor. A oração, uma boa oração canalizada, é aquela que você faz com as palavras e depois você levanta e vai dar amor pro povo. Amor para aquele, amor para aquele, amor para aquele, né? Abrir um sorriso, né? Essa é a melhor oração. Vovó, e esse seu filho, o Kuntamitê, hoje ele é encarnado? Onde é que ele vive? Ah, não, ele já desencarnou, ele já cuida dos sítios naturais, ele é um grande trabalhador de luz, né? Eu tenho muita história para contar dos meus filhos, as coisas que eu aprendi. Tem tempo, meu filho? Tem sim. Vocês sabem que é assim, como eu era sempre muito faceiro, né? Que eu gosto de falar que eu andava com o feitor, vocês veem que não era santa na terra. Né, pra vocês aprenderem isso. Então, aí, num dado momento, eu já estava ficando muito cansado de trabalhar nos canaviais. E aí eu vai botando minha palavra na cabeça do feitor, porque eu queria trabalhar na Casa Grande. E aí deu uma vaga para mim poder trabalhar na Casa Grande. Mas aí uma neguinha muito danada, faceira, mais bonitinha, mais magrinha, pegou meu lugar. Aí não vou mais trabalhar na Casa Grande, não vou voltar para os canaviais. Comecei a continuar trabalhando nos canaviais. Só que a mulher lá da Casa Grande, a mulher branca, gostava muito de mim. E ela pegou e falou, olha, falou pro feitor, bota a Maria Conga aqui para trabalhar na cozinha. Eu ir para a cozinha, meus filhos, não ia dar certo, porque eu não sabia fazer essas coisas. Eu sabia mexer com erva, curar meus irmãos de pele escura, mas ir para a cozinha não ia dar certo. Pai José falou, não tenha medo do desafio. Pai José, você fala porque não é você que vai lá fazer a comida dos homens brancos, vai dar errado, e aí eu quero ver quem vai pro tronco. Você fala isso porque não é você que vai lá. E aí Pai José sempre dizia, Maria Conga silencia a mente, enfraquece essa emoção, planta a razão. Que planta nada, vou pro canavial. E continuei indo, só que já a minha estrutura óssea já não estava muito boa. E eu não sei por que aquela mulher branca cismou comigo. Sempre dizia pro feitor para que eu ia trabalhar lá na cozinha. Aí, em dado momento, eu falei, ou eu vou acabar ficando torta aqui no canavial, porque já não estava fácil o negócio. E fui pro desafio, né? Como disse o Pai José. Quando eu olhei aquelas coisas aradas naquela cozinha dos homens brancos, eu olhei pro céu e falei, agora não vai ter nem Oxalá, nem Nanã, nem Xangô que vai me ajudar. Eu vou ter que botar minha cabeça aqui para fazer o que, como diz o Pai José, um desafio. E olha, meu filho,
A comida ficou tão boa. Eu fiquei muito tempo ali naquela cozinha. E sabe o que eu fazia? Roubava a sobra da comida e levava para os meus irmãos de pele escura. Foi o maior desafio que eu pude pegar na minha vida de aprendizado na Terra. E o que eu aprendi com essa lição? Às vezes vocês têm medo, né? Vocês têm medo que vocês não sabem o que vocês vão ter que fazer lá no amanhã. Olha, a melhor experiência é quando vocês dão um passo pro degrau de cima. Mesmo que vocês não tenham certeza, vocês têm que subir o degrau. Mesmo que vocês achem que aonde vocês estão é melhor. Não limita, meus filhos, não limita. E eu fiquei trabalhando lá há muito tempo. Aí depois já tava bem velha, não conseguia mais pegar os tachos dentro de comida. Mas a mulher branca gostava muito de mim. E aí me botou para ficar contando história para as criancinhas brancas. Mas crianças danadas, meu filho, mas crianças danadas. Outro desafio, né? Aí eu continuei lá, um novo degrau, sempre contando história para as criancinhas brancas. Só que chegou uma hora que eu só repetia as histórias, né? Porque eu já tava meia velha, tava repetindo. Eu falei, ih, agora que eu vou desencarnar, porque já não tô mais lembrando de nada, tô repetindo as histórias. E aí desencarnei. Com quantos anos aproximadamente a senhora desencarnou? 187. É o que me dizia o povo lá de cima quando cheguei lá em Aruanda. Eles, assim que eu botei o pé, disseram, foram 187 anos vividos na experiência terrena. Eu falei, só isso? Vocês estão mentindo. Aí quando eu vi, parecia que dormi, porque você não pode falar muita coisa. Eu era meia danada, mesmo lá em cima. Aí dormi, acordei de novo. Aí eles repetiram, 187 anos vividos na experiência da Terra. E eu falei de novo, só isso, dormi de novo. Olha, meu filho, dá um negócio pro espírito dormir, que você fica um bom tempo ali, dormindo, se recuperando das experiências terrenas. Na terceira eu não ia falar, né? Aí eles falaram, 187 anos vividos na experiência da Terra. E eu, salve Oxalá! Fiquei dormindo de novo. Bênção sagrada da planeta Terra. Vovó, a senhora sabe mais ou menos quantas encarnações a senhora teve? Ah, meu filho, olha, é assim, quando você desencarna, você vem, é como se fosse um livro da sua vida. Então, você vai lembrando de muita coisa, né? Principalmente do que você não deixou de cumprir, né? Mas como eu cumpri tudo, fiz tudo que tinha que fazer, aprendi todas as lições, fui para os planos de luz. Então, você pega esse livro, meu filho, não é fácil não. Não é fácil. E aí você lembra de algumas anteriores que você teve, né? Para dar uma comparação. Então você deixou de fazer determinada coisa naquela, mas cumpriu nessa, né? E aí você não entra nas rodas da reencarnação. Então, mas eu sempre fui danado, meu filho, olha. Eu sempre fui danado. E adivinha quem é meu tutor? Porque assim, cada preto velho, cada entidade tem um tutor. Adivinha quem é meu tutor lá em cima? O pai... Pai José. Pai José. Pai José é meu tutor lá em cima. Ele olha pra mim e fala, Maria, como você não tem jeito mesmo. Vovó, eu queria agradecer por mais essa entrevista que a senhora deu aqui pra gente. Muito obrigado por essa sabedoria. Já acabou? Já acabou, foi rápido, né? Olha, meu filho. Nossa. A senhora quer deixar alguma palavra final para os nossos ouvintes? Ah, meu filho, vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida. Não esquece da pedra de Xangô, tá? Comece a olhar para as coisas diferentes.
para tudo se firmar. Que Pai Oxalá abençoe cada lar, trazendo a renovação no mental, firmando novas emoções no coração e para que os olhos de vocês tragam novas diretrizes e novos caminhos. Salve, meu filho. Muito obrigado e muito boa noite a todos. Até semana que vem. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Cria-te na Luz, fazendo uma conexão com o seu grupo espiritual. Apresentado por Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Oferecimento: Espaço Cria-te na Luz, um espaço universal que liga você a seu grupo espiritual, através de atendimentos com oráculos, terapias e reuniões da nossa Umbanda. Para agendamentos e informações, ligue 011 3763 2294, 3763 2294. Cristiane Simões, Marketing e Eventos, Programação Visual para Empresas, Consultoria de Marketing, Produção de Eventos e Captação de Recursos. Solicite seu orçamento e venha crescer junto conosco. Ligue 011 98433 8267 ou no e-mail crismarketing1@hotmail.com.